Olá, muito boa tarde a você conectado conosco. Aqui pelo Notícias Agrícolas está no ar mais um boletim, já com o fechamento do mercado. Um dia positivo lá na Bolsa de Chicago, altas importantes, com o primeiro vencimento julho voltando ali para o patamar dos $12 por bushel, depois de algumas sessões, alguns pregões aí de pressão nas cotações. E vários fundamentos, vários argumentos acabaram ajudando aí nesse movimento positivo em Chicago. Mas um deles está vindo aqui do Brasil e tem a ver, imaginem só, com aquele anúncio ali de mudança na cobrança de PIS/COFINS e principalmente isso acabou mexendo aí com o mercado. E a gente vai entender como e por que nessa conversa agora com o Ale Delara, direto lá da Pine Agronegócios. Está aqui o Ale com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, ajudando a gente a entender toda essa movimentação. E o Brasil aí, mais uma vez, trazendo argumentos que justifiquem movimentações em Chicago. Vamos começar entendendo quais são os fatores determinantes para essa alta, Lê? O que você viu e que você destaca para justificar elevações de quase 20 pontos, né? Olá, Alexandre, boa tarde. Obrigado pelo convite. Novamente é um prazer estar aqui com vocês. Hoje a soja ela subiu 22 pontos, voltou para casa aí dos $12 o bushel. O milho também teve uma alta de 14 pontos a $4,53. E hoje, na verdade, aconteceram vários fatores que acabaram influenciando a cotação as cotações das commodities agrícolas. O principal delas para nós aqui foi a medida provisória assinada pelo governo essa semana que retira a possibilidade do crédito presumido do PIS/COFINS. Então, desde ontem, as traders estão refazendo os seus cálculos tributários para ver quais serão os impactos dentro do seu fluxo de caixa, dentro das suas receitas. E com isso, elas estão fora do mercado, não há indicativos de compra, e os compradores que precisam fazer a aquisição desses grãos vão procurar as origens que possuem essa possibilidade, e os Estados Unidos é a principal delas. Com isso, a Bolsa de Chicago acabou ganhando impulso no dia de hoje. E você estava me contando que a gente já tem uma parte dos Estados Unidos já até mais competitivo, ou tão competitivo quanto o Brasil nesse momento, Ale. Sim, já com a proximidade da colheita americana para setembro, os preços dos portos do Pacífico, a costa oeste norte-americana, já ficaram mais baratos do que o Brasil. Isso ele mostra que o prêmio nosso de exportação ele acabou tendo essa alta muito expressiva, muito bem-vinda aqui desde o finalzinho do mês de maio, e os Estados Unidos não teve uma queda nos prêmios de exportação, por isso eles ficaram durante muito tempo menos competitivos do que o Brasil. E com o desenvolvimento muito bom das condições das lavouras, do avanço do plantio, as condições de seca são uma das mais baixas da história, já é possível presumir que o país terá uma colheita muito boa para a soja começando ali em agosto, para o milho um pouquinho mais tarde. Então, com isso, a Bolsa de Chicago também acabou deixando os preços norte-americanos mais competitivos do que os brasileiros e alguns negócios já começam a ser reportados. Pelo Golfo, o Brasil aí é em torno de $15 mais barato que os norte-americanos. Muito bem. Bom, eu quero estender um pouco mais, principalmente para a gente trazer aqui para quem está ouvindo a gente, alternativas para aquele produtor brasileiro que está se vendo fora do mercado diante da oportunidade. Porque a gente está falando de $1 a 5,25 hoje, está caindo um pouquinho em relação ao anterior, mas enfim, ainda é um bom patamar de dólar. A gente está vendo prêmios positivos aí para o produtor brasileiro no mercado interno e a gente viu essa alta em Chicago acontecendo. Três fatores de formação de preços aí, formando uma tempestade perfeita para negociação, só que não tem negociação acontecendo, Ale. O que o produtor brasileiro pode fazer nesse caso, né? Como que ele deve agir, principalmente para não perder a oportunidade? Sim, hoje pô, as ferramentas que o mercado ele proporciona para negociação, Alexander, ele nem depende muito do preço do dia que a trader informa.
Então, até para essa temporada, para grão disponível, para quem tem soja para comercializar ainda, nós estamos no melhor momento do ano. É um preço um pouquinho mais baixo do que foi praticado entre novembro e dezembro do ano passado, mas principalmente a melhora dos prêmios de exportação. E estas duas últimas grandes altas para o câmbio já melhorou bastante os prêmios do físico aqui no Brasil para disponível. Então, se não há possibilidade de você negociar com uma trading, porque ela está fora do jogo nesse momento, o mercado financeiro ele dá oportunidade para você fazer uma trava só na taxa de câmbio, ou até mesmo uma venda no contrato futuro, que pode ser direto na Bolsa de Chicago, ou aqui a B3, que tem um contrato que é espelho da Bolsa de Chicago. E assim ela consegue garantir pelo menos dois dos referenciais de preço que estão favoráveis nesse momento, ficando só o prêmio em aberto para ela negociar com uma trade na hora que ela retornar ao jogo. E essa alta da taxa de câmbio dos últimos dias acabou caindo hoje por uma decisão de juros vindo lá da Europa. Ela proporciona para o produtor rural uma ótima oportunidade para ele já começar a travar câmbio para a soja de 2025, porque os R$ 5,25 é o dólar à vista, o dólar spot de hoje. $1 para fevereiro do ano que vem, ele está sendo negociado na casa aí dos R$ 5,42. E o mercado ele oferece tanto contratos futuros, quanto opções, quanto contratos de NDF direto no banco, onde esse produtor tem a conta, e ele pode começar a construir um piso de preços para uma taxa de câmbio nesses patamares aí de 5,40, é bem interessante. O que você está dizendo então, Ale, é que não precisa ficar esperando a trading para aproveitar um momento. Vai aproveitando as alternativas ou as ferramentas que ele pode usar para garantir aí esse momento, certo? Perfeito, perfeito. Como que nós aprendemos, como que eu aprendi a negociar a minha lavoura, né, há mais de 15 anos atrás? Deixar de focar muito no preço do disponível, no preço do comprador e focar mais na minha margem de produção. Então, conhecer muito bem os meus gastos, saber aquilo que eu vou ter de desembolso e aquilo que a minha contabilidade oferece e estimar ou planejar, projetar um alvo de margem de lucro. Se eu tenho essa visão, Alexandre, e eu sei sobre formação de preço, que o preço da soja aqui na minha cidade, na minha fazenda, é composta por Chicago, prêmio e dólar, e eu consigo negociar esses referenciais de formação de preço de forma individualizada, sem depender da trading, aquilo que oferece a possibilidade de eu fixar esse preço ou reduzir um risco de queda de preços, eu tenho que agir. Porque às vezes a trade me oferece um valor de R$ 100, R$ 110 a saca, a depender da praça, esse é o valor do dia. Se eu conseguir travar um câmbio no nível mais alto, ou uma bolsa Chicago no nível mais alto, aquele valor que efetivamente vai ser da minha saca de soja, ele é maior do que o preço ofertado por dia. E tendo esta visão, eu consigo proteger a minha margem de lucro que foi planejado no momento que eu estava vendo qual seria a minha área, quais os insumos que eu iria comprar. Muito bem. Olha, já começaram a chegar as perguntas. Eu imaginei que a gente fosse ter bastante Sim. pergunta mesmo. O Marcos Vinícius quer saber o seguinte: com as exportações prejudicadas aí pela MP 1227, é possível uma maior oferta de grãos no mercado interno e, consequentemente, traduzir isso como preços menores? Na verdade, não foram as exportações que elas foram prejudicadas. É que no Brasil existe, não só no Brasil, mas no mundo todo, existe algo que os países eles desoneram, eles suspendem os impostos de exportação para que nós tenhamos competitividade e podemos aumentar a nossa receita cambial. Então, no Brasil, essa lei chama-se Lei Candir. Quando uma empresa ele compra um produto no mercado doméstico, e como existem dois regimes de tributação no caso do PIS/COFINS, que é o cumulativo, onde ele paga um percentual pequeno, mas ele não se acredita desse imposto, e existe o não cumulativo, onde ele vai pagando, ele vai se creditando desse imposto na compra e deduz do valor da venda o débito que geraria desse imposto. Como o PIS/COFINS para esses exportadores poderiam servir de crédito para pagamento de outros tributos federais, lá na contabilidade, se ele tivesse o total, por exemplo, de R$ 100 mil de imposto para pagar e um crédito de 50 mil para pagar, efetivamente ele pagaria 50. Então isso acaba se tornando uma margem da trade. Com esta medida provisória editada pelo governo, não há possibilidade dele fazer esse crédito de 50. Então ele terá que pagar os R$ 100 mil, que seria o valor integral. Então ele prejudica tanto a exportação quanto mais ainda o mercado doméstico, porque a exportação ele já não pagaria o imposto e o mercado doméstico ele teria que pagar.
Então há prejuízo nas duas modalidades, mercado internacional e mercado doméstico. E nesse caso, o crédito gerado ficaria sem uso, sem utilização, no caso das trades. Fica em conta gráfica. Fica em conta gráfica, às vezes a trader fica lá com milhões de reais parados sem poder utilizar. Acaba morrendo, é um dinheiro que acaba morrendo contabilmente. É, o que a gente ouviu como justificativa hoje, o famoso crédito podre, né? Não serve para nada ali no final das contas, né, Ale? Sim, e se formos olhar o impacto que as associações estão trazendo para nós, 6 bilhões e meio para o mercado de grãos, 2 bilhões para o mercado de pecuária, proteína, 400 mil para o mercado de suco de laranja, e olhando a receita do governo, eles estão falando em torno de 27 a 28 bilhões de reais. Então, para ver qual que é a proporção daquilo que prejudica e como que aumenta a receita do governo, e com isso ele vai tampar o buraco da desoneração da folha de pagamento. Então, ele tira de um setor para cobrir outro setor e a população sempre vai acabar pagando esta conta, né? Que coisa. Bom, mas o fato é que isso aparentemente é um processo, uma questão de tempo, né? Eu imagino que é mais para se entender o impacto que isso pode ter e principalmente se discutir o que vai ser feito. É, quais os outros fatores ali que você coloca aí na mesa que deram esse start aí para esse movimento de alta? Hoje nós tivemos a primeira redução do bloco da União Europeia com relação aos juros básicos da economia, então eles reduziram 25 basis points, mesmo com a inflação ainda persistente, e o mercado entende que esse pode ser um estímulo para que o Banco Central norte-americano também comece a sua redução de juros. Existia uma expectativa para ele já começar a redução já na próxima reunião, isso foi adiado. O mercado começou a trabalhar com a possibilidade de juros mais altos por mais tempo, mas essa decisão do Banco Central Europeu acaba trazendo uma nova perspectiva e poderemos ter a primeira redução já em setembro. Com isso, o dólar DX, o dólar do mercado internacional, acabou tendo uma queda, caindo agora 0,20%, e dólar para baixo, commodities para cima. Então, foi uma parte que acabou ajudando nessa movimentação em Chicago. E o petróleo também teve uma alta de mais de 2% no dia. Pela arbitragem, ele acaba favorecendo o óleo de soja, que subiu 3%, o milho acabou subindo mais de 2% por uma correlação com o etanol, também nos Estados Unidos, mais uma greve de 48 horas na Argentina dos sindicatos rebocadores. Então foram algumas conjunturas que se apresentaram no dia de hoje e que acabam justificando a alta basicamente em todas as commodities agrícolas de base. Muito bem. Bom, mas essa retomada do movimento de alta, ou pelo menos essa volta para os 12 dólares por bushel, como a gente viu acontecer aí no primeiro vencimento, traz alguma indicação de que a gente pode ver um mercado revertendo tendência aí? A gente vem de uma tendência de baixa, né? Os últimos pregões bem pressionados nos últimos dias, nas últimas semanas. Tem aí, pela sua expectativa, aí, uma mudança de rumo, Ale? Eu acredito que não, infelizmente, Alexander, porque acho que foram dados conjecturais, né? Dados que apareceram hoje e isso acabou favorecendo. Além disso, a soja teve 7 sessões consecutivas de baixa, então em algum momento precisa haver uma correção no mercado. O milho teve 10 sessões de baixa, então também precisa ter uma correção no mercado. Se nós olhamos para os fundamentos, que são aqueles dados mais concretos que direcionam os preços, os Estados Unidos está com um avanço de plantio acima da média das últimas 5 temporadas para a soja. Aparentemente, o USDA vai começar a divulgar os dados de condições de lavouras da soja na próxima semana, mas a área de seca está em apenas 2% contra 39% do ano passado. Houve um aumento na área de soja nos Estados Unidos, então, ao que tudo indica, as condições das lavouras elas estão muito bem. Então, a expectativa começa a se concretizar de que o país poderá entregar uma safra acima de 120 milhões de toneladas. E o outro fiel da balança, que é a demanda, neste momento nos Estados Unidos, é o pior início de vendas para uma temporada em mais de 2 décadas.
Então, até o momento, a gente está vendo vendas pontuais de 50 mil toneladas, 60 mil toneladas, 70 mil toneladas. A China está comprando pouquíssima soja nos Estados Unidos, está preferindo comprar a soja aqui no Brasil. Então, olhando para as cotações da Bolsa de Chicago, quanto mais nós nos aproximarmos do início da colheita, no finalzinho do mês de julho, mês de agosto, mais é a tendência que a Bolsa de Chicago possa sofrer o impacto e aí devolver todo esse ganho que ele teve hoje, podendo voltar. É difícil falar em cotação, porque depende de fatores de mercado, mas há grandes riscos de vir ali próximo a 11 dólares o bucho. E é um risco que é possível gerenciar. Então, a gente fica preocupado, mas não precisa ficar desesperado, porque existem ferramentas de mercado para poder reduzir esse risco e esse impacto aí de uma queda de Chicago. E esse gerenciamento pode ser feito agora, na sua opinião? Sim, sim, já é possível operar tanto aqui na B3 ou direto nos Estados Unidos. As corretoras já propiciam a oferta desses contratos futuros, de opções, ou os bancos contratos de NDF, e nós, como empresa de consultoria, nós já estamos fazendo esse gerenciamento aí para vários clientes, visando justamente ter uma proteção contra uma queda de preços. Sempre torcemos para que ela não venha, mas se o risco existe, eu tenho que reduzir esse risco para não lamentar lá na frente uma perda de margem. Mas essa negociação ali vale para a safra nova ou também vale para a safra velha, a safra que está na mão do produtor ainda? A de soja, Alexander, eu acho que já era o momento de ter vendido ou estar vendendo essa soja, porque a gente está no melhor momento do ano. O milho já começou a ter a sua colheita aqui, então a gente já sabe que o Brasil é deficitário na questão de logística, tanto armazenagem e transporte. Então, ou o milho dará lugar para a soja, ou a soja terá que dar lugar para o milho. Então, existe esse complicador de logística. E já começam a ser pagos os custos de carrego. Tanto o carrego físico, que é armazenagem, quebra técnica, que é caro aqui no Brasil também, como perdas de custo de oportunidade, que é um custo econômico. Se não tem necessidade de fluxo de caixa, esse dinheiro poderia ser aplicado em alguma aplicação financeira segura, em algum banco de primeira linha e estar rendendo juro em vez de estar pagando o custo. Então, para o disponível, eu acho que o melhor caminho seria a venda do físico agora. E para a próxima temporada, 2024 a 2025, já é possível operar na venda do físico ou na venda do contrato futuro de soja ou na venda de contrato futuro de dólar e já começar a criar um piso de preços para conseguir proteger esta margem. É que o brasileiro está acostumado a ver uma melhora de preços no segundo semestre, né, Ale? Agora, ele tem que fazer justamente isso que você está dizendo, entender que custo ele vai ter para carregar essa soja para o segundo semestre e se a possibilidade de alta que ele vai ter lá no segundo semestre vale a pena o risco, né? Não só o risco, como o custo também. Por mais que ele tenha um armazém próprio, existe um custo de manutenção daquele armazém. E os juros no Brasil, eles sempre são altos. Então, essa oportunidade de você aplicar o dinheiro da venda da soja numa renda fixa, por exemplo, com bastante segurança, ele acaba sendo um ponto atrativo. Algo que eu sempre gosto de comentar para o produtor rural é que o ativo mais importante que nós temos é a terra. E ela tem que ser rentabilizada o máximo possível. Como nós vendemos commodities, eu não consigo definir qual é o produto, o preço do meu produto. Então, eu não consigo ter uma margem definida por mim através de uma formação de preço. Eu tenho que aceitar o preço que o mercado me dá. Então, para eu ter uma rentabilidade melhor sobre a minha área, eu tenho que ter mais giro. Então, quanto menos produto eu colocar no mercado, quanto menos eu vender o meu produto, menos giro eu tenho e pior fica a rentabilidade sobre a minha área. E como a produção de soja no Brasil, vamos colocar um número como referência, 145 milhões de toneladas, para o preço subir, basicamente todos os produtores teriam que sair do mercado para que houvesse um impacto realmente nos preços. E mesmo assim nós temos concorrentes com ofertas de grãos. Então o Brasil ficou muito caro, vou comprar nos Estados Unidos, vou comprar na Argentina. Então o melhor caminho para o produtor é avaliar um aumento do giro e não uma retenção do produto na esperança do preço subir. Né? Mas às vezes o produtor fica esperando essa alta do segundo semestre sem saber ou sem entender que mesmo vendendo a soja no mercado físico, ele pode participar de uma eventual alta, né, Ale? Sim, nós chamamos aqui na Pioneer essa estratégia de silo virtual.
Você troca o teu produto físico, a exposição do teu produto físico a uma alta de preços por um papel que é um contrato futuro negociado lá na bolsa. Então, você pode tanto vender o teu físico e operar para uma alta na bolsa, se expor para uma alta na bolsa, quanto não vender o teu físico e fazer uma venda através de contrato futuro na bolsa, que não tem compromisso de entrega, é simplesmente uma gestão de risco de preços, é para você proteger a tua margem. O mercado financeiro hoje, que vem como um apoio para o mercado físico, ele proporciona oportunidades de você garantir uma margem com certa facilidade. E não é difícil, é simples de fazer isso. São as opções? Poderia fazer isso através das opções? Sim, as opções são um bom caminho e é menos difícil para quem está começando a entender sobre a formação de preço e quer atuar no mercado. Você não tem o risco de ajuste diário. Então, as opções você paga um prêmio, que é similar ao seguro do carro, você cria um piso de preços para aquela cotação, ou um teto de preço, se você é comprador, e se o preço vier abaixo daquele nível de proteção, você tem a recuperação através do mercado financeiro. Se o preço não cair, você perde aquele prêmio, mas a tua saca de soja ela acabou melhorando. Então, a dinâmica é exatamente a do seguro de carro. Então, é possível fazer com opções ou é possível fazer direto em contrato futuro, conhecendo bem a dinâmica, pode ser até uma opção melhor, é uma questão de conhecer e entender os riscos. Muito bom. A Letícia Satsala, eu acho que é isso. Cheguei agora, gostaria de saber se é hora de vender a soja é agora ou dá para esperar mais um pouco. Aquela pergunta ali que a gente já passou Sim, por ela, né, Ale? Mas vamos repetir para a Letícia, então? sim. Se for a soja disponível, eu acredito que o melhor caminho é vender. Estamos no melhor momento do ano, houve uma recuperação ali de mais de R$ 20, a depender da praça em relação aos preços praticados lá no mês de fevereiro. Então, o patamar pode não estar como esteve em novembro, dezembro, mas ele está muito bom em relação ao início do ano. E como essa soja já começa a gerar custo, já começa a ter perda de qualidade para aquela soja que já foi colhida, eu acredito que o melhor caminho seria a venda. Para o próximo ano, para a temporada 24-25, eu acredito que vai depender da sua estratégia, Letícia. Qual que foi o objetivo de margem que você definiu e como que estão os preços na sua região? Porque o indicativo de vender ou não vender, ele vai passar por uma análise do diferencial de base, que é o teu prêmio regional. Se ele já indicar essa venda, se você já fez a aquisição de insumos, a relação de troca ela está boa, vale a pena você começar a travar a relação de troca e garantir esta margem. Se o preço não estiver, se esse prêmio não estiver bom, aí não vende o físico e usa os derivativos para poder gerenciar o risco, para se os preços caírem lá na frente e você ter algum nível de proteção. Então, tudo vai passar por uma análise para a próxima temporada do seu objetivo de margem de lucratividade. O Luiz Carlos Leite está perguntando por que a soja perde a qualidade. Não estou entendendo. É a perda Porque é pela um organismo, desculpa. armazenagem, né? Desculpa, Ale. Ela é um organismo vivo ainda, né? É uma planta. Então, por mais que tenha sido feito a colheita, o desenvolvimento daquele vegetal ele vai continuar. Então, ao longo do tempo, ele vai perder percentual de proteína, percentual de óleo, ele pode acabar fermentando, que depende se ele pegar umidade, porque nós falamos de soja ardida. Então, cada ponto de proteína, cada ponto de óleo que ele acaba perdendo, sofre um desconto do comprador. É. Muito bem. Tem mais perguntas aqui, Ale. Sim. O André, na verdade, o André Morato faz um comentário. Uma coisa é certa, o custo dessa MP, a 1227, sairá do bolso do produtor rural, pois ainda que ela seja eventualmente declarada inconstitucional, esses recursos jamais retornarão ao produtor. O produtor está preocupado Sim. aí. Acaba chegando no produtor, né, Ale? Eu estava até escrevendo um artigo sobre isso, que olhando pelo governo, ele conseguiu fazer uma medida provisória que ele atinge todo mundo. O consumidor, naquele produto que é manufaturado, por exemplo, as carnes, então o frigorífico, que também é exportador e vende 80% da sua produção no mercado interno, ele vai ter que repassar esse excedente, esse valor a mais de PIS/COFINS para o preço final da carne, então o consumidor acaba pagando. E aquilo que vai para exportação, ele vai acabar batendo na arroba do boi lá para o pecuarista.
Agora, o produtor de milho, soja, trigo, café, como ele vende uma commodity e o preço é formado por referenciais de mercado, ele não sabe por qual preço que ele vai vender, e a formação de preço começa com Bolsa de Chicago, prêmio de exportação, ou seja, a soja dentro do navio, e é deduzido os custos de logística até voltar para a fazenda, para o produtor receber o valor dele. Se a trading acaba tendo uma piora na sua margem, ou até mesmo ficando no prejuízo, ela vai repassar para a formação de preços e o produtor vai acabar recebendo menos pelo seu produto devido ao sistema de formação de preço de uma commodity. Que coisa, hein? Que confusão um tema desse jogado no ar, assim, né? De um dia para a noite, sem discussão. Imagino que pegou até o próprio Congresso de surpresa ali. A gente acompanha isso até pela própria reação dos deputados, principalmente da FPA, da Frente Parlamentar da Agropecuária, aí, que estão bastante tensos aí com essa medida provisória. E está todo mundo fazendo as contas, né, Ale? Está todo mundo de olho para saber o que vai trazer de consequência e principalmente como é que pode se reverter essa situação, né? Agora eu acho que é hora de pressionar os deputados, porque quem tem poder para barrar isso são eles. Na hora que bater no Congresso, ele tem que recusar a proposta, cancelar a medida provisória, e ele tem que vir numa pressão popular. O problema é que eles têm 4 meses para decidir isso. Então, serão 4 meses de incerteza, esse é o problema. E quando tem incerteza no mercado, o prêmio de risco sobe, né? É isso aí. Bom, a pergunta agora é do Clayton Cló. Boa tarde, o que podemos esperar dos preços do milho safrinha? E o que você está vendo da produtividade de modo geral, Ale? O milho ele está num cenário que ele começou a colheita aqui no Brasil e nós temos condições muito diferentes dentro do próprio estado. Então, olhando a nível nacional, o Mato Grosso, o Goiás, que já começou a colher, a produtividade ela está muito boa. Então, as notícias que nós temos visto, acompanhado algumas colheitas de clientes, o rendimento das lavouras eles estão muito boas. Quando você vai para o sul do Mato Grosso do Sul, noroeste do Paraná, aí já é uma tragédia quase, com produtividades baixíssimas, algumas quebras aí sendo reportadas na ordem de 60% a 65%. Mas dentro do próprio estado do Paraná, você vai para o norte pioneiro do estado, por exemplo, as condições já estão melhores. Então, deverá vir uma produtividade similar ao que foi do safrinha de 2023. Então, nós poderíamos ter preços caindo em regiões como Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, um pouquinho de São Paulo, que tem, e preços subindo no Paraná e Mato Grosso do Sul por uma questão de diferencial de base. A colheita ela começou, então, a nível nacional, é um momento de pressão nos preços, porque você tem um aumento da oferta. E nós chegamos nesse milho de inverno agora com uma das comercializações mais baixas da história aqui do Brasil. Então, por mais que vai haver uma redução, que já era colocado por uma redução diária, tem milho chegando no mercado e tem milho disponível para venda. Como as tradings também estão um pouquinho ausentes dos negócios, estão negociando a soja, esta baixa de preços ela vai sendo transferida para o momento à frente. Qual é o problema? O milho brasileiro de inverno ele é voltado para exportação. Então, a formação de preços leva em conta o preço de paridade de exportação, que é a cotação da Bolsa de Chicago, mais o prêmio do porto, mais a taxa de câmbio. Os Estados Unidos aumentou em 60% o seu estoque, o plantio por lá já chegou acima de 90%, e segundo o Departamento de Agricultura, as condições das lavouras estão com 75% ótimas, excelentes, é uma das mais altas da história também. E a China quase não tem comprado milho nos Estados Unidos. Então, é uma receita para a cotação do derivativo na Bolsa de Chicago. Então, conforme o tempo passa, o risco de queda de preços pela paridade de exportação ele acaba aumentando. Então, por isso que é o alerta que nós fazemos. Puxa, o câmbio está no patamar acima de 5,25, para o futuro acima de 5,30. Vamos dar uma olhadinha se não existe a possibilidade de eu fazer um seguro na taxa de câmbio. Chicago tem uma chance de queda, B3 tem uma chance de queda. Será que não vale a pena dar uma olhadinha e criar um piso de preços lá para que, se essa queda vir, eu ter algum nível de proteção? Porque ficar esperando só a melhora de preços devido a uma redução de produção, a uma piora na qualidade em algumas regiões, como aconteceu, foi a expectativa da soja, a gente pode ter um cenário parecido com o que aconteceu com a soja,
onde era esperado um aumento de preços no início do ano por causa da quebra de produção, e o que nós vimos foi os preços derretendo, né? É. E essa condição que você trouxe aí de concentração de oferta por conta do avanço da colheita é inevitável, né? A gente Sim. sempre passa por isso nesse início de colheita aí. Enfim, Marcos. A hora que avançar, Alexandre, é o momento que, principalmente na última semana de junho, até a primeira semana de agosto, é quando começa a circular as fotos na internet dos armazéns com soja no campo, caindo soja dos silos, estoque rodante aí em caminhões, justamente por esse aumento da oferta. Então, sazonalmente, o mês de julho é o mês que nós vemos essas fotos, esses vídeos circulando aí nas redes sociais. Muito bem. Olha, outra pergunta interessante aqui é do Ivan Isrutrovski. Eu acho que é isso, Ivan. Vamos lá. Ale, no Arco Norte, o preço do milho base Chicago está muito baixo para exportação. Tem possibilidade de subida de preço em Chicago? Chicago é o mais difícil de subir, é Chicago. Porque a gente vê, Chicago ele vai ter uma referência de mais de 75% do que acontece no mercado americano, porque das 380, 390 milhões de toneladas que eles produzem, eles consomem a maior parte disso. As exportações norte-americanas estimadas pelo USDA nessa temporada é de 54 milhões de toneladas. Então, aquilo que acontece dentro do mercado doméstico norte-americano é o que vai basicamente para a cotação da Bolsa de Chicago. E como eu disse, estoque confortável, condições das lavouras muito boas, avanço do plantio muito bom. Então, existem poucos fundamentos para uma alta lá na Bolsa de Chicago. Agora, que por outro lado, no Brasil, se esses problemas de Paraná e Mato Grosso do Sul começarem realmente a extrapolar aquilo que está sendo estimado nesse momento, e esses estados que têm uma base industrial e uma base de produção de proteína muito forte começarem a demandar milho no mercado doméstico, nós poderíamos ter uma melhora nos preços, mas pelo diferencial de base. E aí nós veremos a indústria pagando R$ 2, R$ 3 acima do que a paridade de exportação vai estar pagando. Então, o Arco Norte, se eles estão pagando hoje abaixo da paridade, é mais por um motivo de preferência para embarque de soja, pouca janela de milho ainda, mas esse cenário deverá se reverter, porque preço de paridade, milho abaixo do preço de paridade de exportação gera demanda para exportação, e isso faz o preço subir, mas pelo diferencial de base, não pela Bolsa de Chicago. Boa, muito bom. Marcos Vinícius está indignado aqui com a MP 1227, está dizendo que é inconstitucional, não tem urgência e relevância e não respeitou-se o princípio da anterioridade. Tá certíssimo, mas, enfim, cabe a discussão lá no Congresso agora. Vamos ver como é que eles vão resolver esse pepino aí, né, Ale? Eu acho uma medida também só para aumentar a arrecadação, porque o gasto do governo está extrapolando, né? O nível aí está parecido com o que aconteceu na pandemia, onde houve uma grande assistência para a população que não poderia trabalhar. E estamos vendo o que o governo está fazendo, né? Tributo atrás de tributo, tem aumento de imposto ou criação de imposto de assim, no outro também. Vimos agora a PEC das blusinhas ali que foi aprovado. Estamos vendo o governo agora fazendo uma importação de arroz sem nenhuma necessidade, porque não existe o risco de desabastecimento. Então precisa arrecadar, vai para onde tem possibilidade. É isso mesmo. Enfim, vamos ver para onde que a gente vai seguir aí. Felipe Prince, o mercado de insumos está atrasado para a safra 24-25. Está aumentando o risco para o produtor? Ele pergunta, Ale. Sim, não são todos os insumos que estão atrasados. Por exemplo, semente já está bem dentro da média. Para a soja, no caso, o cloreto de potássio também está mais ou menos dentro da média. O que acabou atrasando bastante foi o fósforo, porque houve uma queda de preço dos fertilizantes no primeiro trimestre, então eles ficaram bem atrativos, as relações de troca melhoraram bastante, com exceção do MAP. O MAP foi o único fertilizante que acabou mantendo o preço em alta, até porque o maior exportador, que é a China, havia saído do mercado. Quando chegou, nós estamos no mês 6, quando chegou ali por volta de meados de abril do mês 4, ou finalzinho do mês 3, não estou lembrado agora, a China anunciou que voltaria a liberar as cotas, tanto de DAP quanto de MAP. Então o mercado atrasou as compras, esperando uma queda de preços devido ao retorno de um grande exportador. E esta queda não veio.
Pelo contrário, os preços eles ficaram sustentados e acabaram subindo aqui no mercado doméstico brasileiro devido à alta da taxa de câmbio. Então, muitos produtores não compraram o MAP esperando, alguns não vão conseguir comprar agora porque não tem janela para entrega dentro do início do plantio, principalmente na região do Mato Grosso, que começa ali por volta de setembro, e eles acabaram substituindo pelo Super Simples para fazer alguma correção. E os químicos também estão bem atrasados em relação aos outros anos. Ali a gente estima ali que por volta de 35% a 38% da aquisição que deveria ser feito já foi feita só nesse momento e deveria estar em 45%, próximo de 50%. Então, alguns insumos realmente estão atrasados. Então, não sabemos como é que vai ser o uso de tecnologia para essa próxima temporada da soja. Uma grande interrogação. O que pode afetar, no final das contas, na produtividade, né? No resultado final da safra, né, Ale? Sim, principalmente para aquele que tem aquele terreno um pouco mais argiloso, que faz a aplicação de fertilizantes antes do plantio, se ele não conseguir receber a tempo por uma questão de janela e tiver que fazer esse plantio sem aplicação do fósforo ou do potássio, então ele vai reduzir uma aplicação, ele pode ter sim uma redução de produtividade na próxima safra. E aí vai depender como que está a reserva de solo, né? Muito bem. O Felipe está perguntando se você acha que vai cair a área de soja para a próxima safra. Muitos estão falando de falta de crédito. Essa é uma pergunta que vai ser um pouco difícil de responder, porque o crédito, os bancos, eles estão renegociando a rolagem desses empréstimos. O mercado financeiro, ele está bem ativo nas praças, oferecendo alternativas de crédito. E a soja, ela teria pouca concorrência de outras culturas nesse momento, como é uma cultura sazonal de primavera, verão, há pouca concorrência para a área de soja. Então, a redução, se houver, ela é muito pequena. O milho, por outro lado, já tem outras culturas que são concorrentes. A gente vê o Centro-Oeste só planta basicamente milho para o inverno. Você tem trigo, você tem feijão, você tem pasto. E na primavera, verão, você não tem essa possibilidade. Então, se houver uma redução de soja, ela deve ser bem pequena e não deve impactar muito no quadro nacional. O que nós podemos ver de melhora para o próximo ano devido à chegada de um Laninha, e eu falo isso porque o primeiro ano do Laninha ele traz uma condição favorável para a produção, é ter uma melhora na produtividade na região que foi afetada esse ano pelo El Ninho, que é o Mato Grosso, essa região de Tangará da Serra, Sapezal, que foi bem prejudicada, oeste da Bahia, Vale do Araguaia, possivelmente terá uma condição melhor, e a incógnita fica com relação ao Rio Grande do Sul e a área afetada pelas enchentes. Muito bem. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela participação. Hoje uma interação bastante grande e importante, afinal de contas a gente tenta traduzir para vocês o que vocês estão precisando entender aí no campo e a participação de vocês é fundamental para ajudar a gente a fazer a pergunta certa na hora certa aqui para os nossos convidados. E claro, o Ale Delara também pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela disponibilidade de estar respondendo aqui aos internautas. Nosso muito obrigado, viu, Ale? Volte sempre. Eu que agradeço. Obrigado, Alexandre. Muito bom. Bom, pessoal que está no YouTube, não se esqueçam aí de fazer a inscrição no canal, o canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. Deixa o seu like aí pra gente, a gente gosta do joinha e acione o sininho ali também, já que o sininho te ajuda a ser lembrado sempre que tiver material ao vivo entrando no YouTube, o YouTube vai te avisar. Então deixa o sininho ali acionado para você ser avisado. Combinado? E deixa eu passar aqui, antes da gente encerrar, o fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Um dia de alta importante para a soja, julho voltando aí para o patamar dos $12, alta de 22 pontos, mais 75. O agosto, 11,93, alta de 19 pontos, mais 25. O setembro, 11,67, alta de 17 pontos, mais 25. O novembro, um pouco mais tímido, mas ainda assim com alta de 16 pontos e meio a $11,67 por bushel. Vamos ver o milho. Para julho, $4,52 por bushel. Subiu bem o milho também, 12 pontos mais 75. Setembro, $4,57 por bushel, 12 pontos de alta. Dezembro, 4,69, 10,5 de elevação. E março, 4,81, 9 pontos e meio de alta também.
E para finalizar, a gente tem o trigo. Na contramão dos demais produtos, lá na Bolsa de Chicago, o trigo acabou encerrando no vermelho. Julho, 6 dólares e 39 centes por bushel, 7 pontos mais 25 de queda. Setembro, 6,61, perdendo 6 pontos mais 75. Dezembro, 6,88, queda de 7 pontos. E o março, 7 dólares e 7 centes por bushel, perdendo também 7 pontos. São os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.